Alô, Massa Rubro-Negra, minha nação querida. Estamos juntinhos, eu e você e eu. É aqui no canal que mais cresce no YouTube. É o Covil Rubro-Negro. Minha gente, mesmo com todo o sufoco hoje, o Flamengo mantém a freguesia. 3-1 em cima daquele time lá de São Januário, mesmo, né, não apresentando um futebol brilhante, mas o Flamengo conseguiu superar o rival e estamos com carimbo já no passaporte para a final do Campeonato Carioca. Vamos à nossa resenha. Pois é, minha gente, é isso aí. 3-1 em cima do Vasco da Gama, carimbando o passaporte para a grande final do Campeonato Carioca 2023. Mas para comentar tudo o que aconteceu nessa partida, vamos chamar aquele que sabe tudo de futebol e mais um pouco, Marcelo José. E aí, beleza? Tranquilo? Beleza, Xande, Mengão, valeu pelo resultado, valeu pela classificação, muito mais do que a atuação do time dentro de campo. Flamengo 3, Vasco 1, Flamengo classificado para a final do Campeonato Estadual. Mas antes da gente falar do jogo, eu quero mandar um recado para você, meu amigo, você, minha amiga, que ainda não se inscreveu no canal. Não perca tempo, inscreva-se já, curta os nossos vídeos, ative o sininho, não perca nenhuma das atualizações do canal Covil Rubro Negro, o canal que mais cresce no YouTube. Acompanhe a gente também nas redes sociais, lá no Facebook, lá no Instagram, lá no TikTok. Você tem o melhor conteúdo do Mengão nas redes sociais. Xande, 3-1, a atuação não foi boa, mas a classificação está garantida. É isso aí, classificação garantida, um jogo, né, que foi emocionante dos dois lados, né? O Flamengo teve algumas chances importantes de gol, mas fica ainda, né, Marcelo José, aquela situação preocupante com relação à questão do esquema de jogo, né? A gente ainda não sabe aonde o senhor Vitor Pereira quer chegar, né? Quer dizer, ele chega ao cúmulo, isso sim, ele chega ao cúmulo, né, de conseguir apagar o brilho de alguns jogadores do Flamengo, né? Parece que ele coloca ali o manto da invisibilidade e esses jogadores acabam sumindo, né, dentro de campo. Foi o caso hoje do Cebolinha, né, que joga lá na esquerda avançada, ele colocou ele de lateral direito. Infelizmente, ele não cumpriu a função, né, que seria aquela função de ala, né? E o próprio Gabigol, que está perdendo as características de artilheiro com esse esquema de jogo. Então, é complicado, a gente não sabe aonde isso vai acabar, né? Depende da diretoria começar a enxergar situações que podem ser muito complicadas no futuro muito próximo, Marcelo José. É verdade, o técnico Vitor Pereira insistiu na formação com 3 zagueiros e desta vez inovou, né? Colocou um jogador canhoto, né, que joga pelo lado esquerdo do campo na ala direita, que foi o Everton Cebolinha. E quando ele faz as mudanças durante o jogo, eu costumo dizer que ele desorganiza a bagunça, né? Tirou o Gabigol, depois colocou o Thiago Maia como terceiro zagueiro, tirando o Rodrigo Caio, depois corrigiu, colocou o Léo Pereira, né, como zagueiro também ali no time titular, e colocando o Thiago Maia, recolocando o Thiago Maia no meio-campo. Quer dizer, é uma miscelânea de formação que nós que estamos aqui, a gente não está entendendo. Imagina quem está jogando, né? Quem está lá dentro de campo. Os jogadores vão ter dificuldades aí para assimilar essa concepção do técnico Vitor Pereira. Mas, dessa vez, o resultado ajudou, né? O resultado foi muito bom. O Flamengo venceu o jogo, precisava apenas do empate, mas venceu o jogo por 3-1 e estamos classificados para a final do campeonato estadual. Mas vamos aos melhores momentos, Sandy?
Vamos lá, vamos lá. Flamengo começando aí, tentando o gol desde o início, né? Com Pedro que recebe a bola, chuta, a bola ainda rebate na zaga do Vasco da Gama para escanteio. Inclusive, o juiz nem deu escanteio nesse lance, tá? Mas a bola resvalou na defesa, tirando o perigo de gol do Flamengo logo aos 8 minutos do primeiro tempo. O primeiro gol surgiu já aos 15 minutos. Ayrton Lucas faz uma brilhante jogada pela esquerda, toca, Pedro chuta de primeira, a bola ainda desvia na zaga do Vasco e entra enganando o goleiro Léo Jardim. Gol do Pedro, Flamengo 1, Vasco 0. Aos 26 minutos do primeiro tempo, Thiago Maia bate cruzado, Gabigol tenta de carrinho acertar a bola, né, alcançar a bola, mas não consegue e a bola vai para fora. Aos 28 minutos do primeiro tempo, o Vasco empata a partida. Num lance, né, que aconteceu uma falha da defesa, né, não subiram com o jogador Capasso e ele fez o gol de cabeça. Inclusive, quem estava marcando o Capasso era o Pedro, né, que é normal, o zagueiro avança, o zagueiro adversário avança, o atacante vai tentar bloquear esse zagueiro, mas não conseguiu subir. Ele subiu mais que a zaga do Flamengo também e fez o gol de cabeça, empatando o jogo. Flamengo 1, Vasco 1, aos 28 minutos da primeira etapa. Aos 37 minutos, Davi Luiz, né, tentou uma jogada pelo meio, avançando, né, e chegou a tabelar com o Pedro anteriormente, chutou de perna direita, a bola foi para fora, sem perigo para o goleiro Léo Jardim. Aos 38 minutos, uma bela jogada do Flamengo, bola de pé em pé, Pedro para Gabigol, que chuta desequilibrado, né, fraco, né, em cima do goleiro Léo Jardim. Foi uma brilhante jogada e uma chance desperdiçada do Flamengo, que tentava ali o segundo gol na partida. E aos 42 minutos da primeira etapa, Arrascaeta tenta o chute de fora da área, bola prensada, ele ainda chutou, o goleiro fez uma bela defesa, espalmando para escanteio. Terminava assim o primeiro tempo, Flamengo 1, Vasco 1, Flamengo com a vantagem, né, de empate para se classificar, estava bem tranquilo na partida e esperava-se uma segunda etapa bastante emocionante, como foi. Aos 19 minutos, o Flamengo teve a sua primeira oportunidade. Arrascaeta cobra a falta e o goleiro faz uma boa defesa, espalmando para fora da área. Aos 34 minutos, aconteceu o pênalti em Matheus França. Matheus França fez uma bela jogada, saiu driblando e acabou sendo derrubado dentro da área. O juiz marcou o pênalti, Pedro cobrou com categoria, sem defesa para o goleiro Léo Jardim. O Flamengo fazia 2-1 no Vasco, com uma bela vantagem em relação à equipe adversária. Aos 39 minutos do segundo tempo, Matheus França entra livre, chuta em cima do goleiro Léo Jardim, perdendo uma grande chance que poderia ser ali o terceiro gol do Flamengo. Aos 44 minutos, mais uma chance de Matheus França, que recebe a bola na entrada da área, chuta de perna direita, o goleiro faz com tranquilidade a defesa. E o terceiro gol nasceu de uma cobrança de falta rápida do Pedro, que lançou o jogador Ayrton Lucas, que tirou ali o zagueiro, né, a marcação do zagueiro, e na saída do goleiro um toque de categoria, finalizando ali de forma muito categórica. Ayrton Lucas, que fez uma brilhante partida, marcou o terceiro gol do Flamengo. Flamengo 3, Vasco 1. Flamengo jogando com raça mais uma vez, com vontade, isso a gente nunca... nós não vimos, né, diferente nas últimas partidas, mas um esquema tático que não dá para entender, 3 zagueiros, 2 volantes, substituições mal feitas, e o Flamengo, mesmo assim, conseguiu vencer o time do Vasco, que, na minha opinião, é um time que vai ter muitos problemas no Campeonato Brasileiro, né? Vai ter que lutar aí contra rebaixamento, porque não é do mesmo nível que o time do Flamengo. O Flamengo venceu 3-1 e agora espera o Fluminense na final do estadual. Xande. É isso aí, né? Resumindo a história, né? O time do Flamengo, mesmo desorganizado, né, e com um padrão de jogo confuso, né, conseguiu superar essa situação através
dos jogadores, da questão individual, da técnica de cada jogador, né, que acabou sobressaindo. Claro, o time do Vasco ele é inferior, tecnicamente falando, né, mas o Flamengo teve uma certa dificuldade por conta dessa confusão, né, tática que o senhor Vitor Pereira está tentando implantar no Flamengo. A única coisa certa que ele conseguiu fazer foi colocar o Matheus França, né, porque o Arrascaeta ele saiu contundido, e o Matheus França, ele jogando na posição dele, conseguiu então dar uma dinâmica diferente no jogo. E aí aconteceu, né, um gol através do pênalti, e depois aquela estocada do Ayrton Lucas, que deu aquela cavadinha bonita e mandou o goleiro para o brejo, né, junto com o time do Vasco. É isso aí, Marcelo. O jogo, a gente não pode se iludir, né, dizer aqui que o Flamengo jogou maravilhas, porque não aconteceu. Né, a superioridade do Flamengo ficou mais na base da técnica, né, dos seus jogadores, do que propriamente da organização tática do time. Eu ainda continuo não acreditando no senhor Vitor Pereira. Não adianta a gente ficar aqui, vamos dar um tempo para ele. Que tempo? Qual é o tempo que tem que se dar para ele? Qual é o tempo? Né? Nós já temos aí, desde o início do ano, nós já vamos entrar em abril. Daqui a pouco começa o Campeonato Brasileiro. E vamos esperar o quê? O quê? Fala para mim. Difícil, né? Porque não vemos evolução na equipe. Do ponto de vista tático, não se tem nada, né? A gente até duvida muitas vezes, né, pelo que a gente vê dentro de campo, que o treinador treina essas formações que ele coloca em campo, porque os jogadores custam a entender, né? E quando enfrentam adversários que chegam, né, a equiparar, né, o nível técnico do time do Flamengo, o Flamengo vai ter dificuldades, sempre tem dificuldades. É importante jogar o feijão com arroz, né? É importante colocar a formação que o Flamengo sempre jogou, né? No 4-4-2, variando aí para o 4-3-3, e um time bastante ofensivo. Mas, Xande, a torcida do Flamengo compareceu em massa no Maracanã, a renda foi de R$ 2.895.400,50 para um público presente de 49.779 torcedores e 45.935 pagantes. A torcida do Flamengo saiu feliz, embora a atuação do time não tenha sido o que todos nós desejávamos ver, Xande. É isso aí, mas escutamos novamente o corinho de burro, burro, burro. Né? Quer dizer, merecidamente. Esse sinal de que a torcida, a paciência da torcida, ela tem limites. E aí, Marcelo, eu estava assistindo a coletiva do Vitor Pereira e percebi, né, que mesmo com a vitória, né, ele não estava com um semblante feliz. Né? Parece que alguma coisa ou está acontecendo ou deverá acontecer, porque o semblante dele não falou nada com nada. Por isso que a gente não vai botar nenhum trecho da fala dele, porque ele não falou nada com nada. Né? E o semblante dele não era um semblante, né, de quem estava indo para uma final de campeonato, Marcelo. A pressão está muito forte para cima do treinador. Mas também, Xande, nós temos que ver aqui que o trabalho da diretoria do Flamengo tem que melhorar também, porque as escalações estão sendo vazadas antes do jogo. E eu tenho informação de que o treinador, por conta disso, ele está omitindo ali a escalação do time, do time que entra em campo nas partidas, inclusive para os jogadores. Então é um problema sério que existe no Flamengo hoje, de vazamento de informações, que a diretoria do Flamengo tem que intervir, ela tem que tomar uma providência em relação a isso, achar lá quem é que está vazando a informação, para que esse tipo de coisa não aconteça. E isso prejudica o trabalho do técnico Vitor Pereira também. Não estou defendendo, né? Eu acho um absurdo isso tudo que ele está fazendo aí no time do Flamengo, mas que ele está sendo prejudicado, né, pela omissão da diretoria do Flamengo em vários aspectos, inclusive na questão do X9, né, que vaza as informações para a imprensa e aí o adversário fica sabendo antes
do tempo que tem que saber as escalações do time do Flamengo, Xande. É isso aí, essa história do X9, né? Essa semana foi. O tema foi bem dissecado, né? Quer dizer, ninguém sabe quem é, mas tem um caguete lá, tem alguém que está passando o serviço, né? E isso realmente é uma coisa de se estranhar, né? Eu não sei se está se fazendo isso para derrubar, para minar o trabalho dele, né? Mas que também não é certo, né? Se é alguém dali de dentro da diretoria, né? Isso é uma atitude covarde. Tem que chegar para o camarada lá e falar: meu amigo, eu não estou gostando do seu trabalho, muito obrigado, paga a multa rescisória, faz as suas malas e vai embora. Agora, usar esses artifícios, a gente não sabe quem é, né? Não sabe o que está acontecendo, se é algum jogador que está passando alguma, né? Se é alguém da comissão técnica, enfim. Da comissão técnica, claro que não é, né? Mas pode ser alguém ali do clube, Não ali, sei. enfim. É uma história estranha, no mínimo estranha, né, Marcelo? Essa coisa do X9. Ou até isso aí pode ser também, né, alguma coisa que alguém soltou para tentar botar um pouquinho de pano quente aí nessa história toda. Também tem, né, também tem essa possibilidade aí. A gente não sabe o que está acontecendo. O que a gente sabe é que o Flamengo é um time desorganizado, é um time que tem problemas na defesa, é um time que não tem um meio-campo criativo, né? E aí, meu amigo, a coisa fica complicada. Vamos torcer, já falei isso aqui várias vezes, nós somos flamenguistas, a gente nunca vai torcer contra o nosso time. Pelo contrário. Agora, a gente tem que ficar apreensivo e tem que alertar, né, a todos que ainda acham que o Vitor Pereira é uma sumidade como técnico. Isso é que é o fato. Marcelo, teve craque do jogo? Ah, teve craque do jogo, Xande. Então vamos lá. Marcelo, fala para mim aí, craque do jogo, quem foi o craque? Ô, Xande, eu poderia escolher o Ayrton Lucas, né, que fez uma grande partida, defendendo muito bem, atacando muito bem, foi coroado, né, com o terceiro gol, né, com um lance de rara categoria, né? Mas eu vou escolher o Pedro como craque do jogo. Vou explicar por quê. Não só pelos 2 gols e pela assistência no terceiro gol, mas também pela força de vontade do jogador, que não desistiu em nenhuma jogada do Flamengo e foi muito importante nessa vitória por 3-1 sobre o Vasco. Pedro, o craque do jogo. Pedro, ele realmente, ele merece, né? Ele jogou muito bem e com certeza é o que eu falei, Marcelo. A questão é uma questão individual, né? Ou seja, o jogador ele brilha porque ele é bom, ele é fora de série, né? Então, mesmo com um esquema de jogo, né, que o Vitor Pereira tenta implantar, né, e que confunde todo mundo, mesmo assim, a qualidade técnica do elenco é muito grande. E aí, então, a gente consegue, né, de alguma forma, sobrepor essas situações, essas falhas que acontecem por conta da dinâmica do jogo e do esquema tático que o técnico quer implantar. Enfim, mas parabéns ao Pedro, né? E que venham mais craques do jogo por aí para ele, né? Agora faz aquela pergunta para mim, Marcelo. Teve perna de pau, gente? Ou mais uma vez teve o mesmo perna de pau? Pois é. Marcelo, eu estou numa campanha aqui, né? Depois as pessoas falam assim: tem que dar um tempo para o treinador, porque ele chegou agora. Não, ele não chegou agora, Marcelo. Ele está desde dezembro. Quantas vezes, né, nós vimos o Vitor Pereira acertar? Fala para mim aí. Quantas vezes? Não acertam, não acertam. Né? Enfim, então, novamente, eu vou dar o perna de pau para o nosso querido Vitor Pereira, por conta da insistência dele nessa burrice, nessa coisa de querer fazer com que o Flamengo entenda a cabeça dele. O Flamengo não tem que entender Vitor Pereira. Vitor Pereira, sim, tem que entender o que é Flamengo. Eu já fui tolerante demais, né, com o Vitor Pereira. Eu sinceramente, para mim, acabou. Eu não tenho mais paciência, né? Eu não tenho mais que esperar o milagre acontecer, porque a coisa está feia, Marcelo. Está feia. E o Campeonato Brasileiro está chegando aí, Copa do Brasil está chegando aí,
E a gente não tem ainda um esquema de jogo definido. A gente não tem ainda a cara de um time. Não tem. Né? Isso é muito preocupante, Marcelo. É preocupante e vai continuar preocupante, porque o técnico Vitor Pereira não vai mudar a concepção dele entender o que é futebol e dele não entender o que é Flamengo. Né? Não vai mudar. O que a gente tem que esperar é que os jogadores entendam um pouco o que o técnico quer, né? Porque jogadores bons nós temos, jogadores com muita categoria nós temos, né? Essa é a salvação do treinador, porque se não fosse assim, nem para as semifinais eu acho que o Flamengo estaria classificado no estadual. Mas eu acho que depois do campeonato estadual a gente tem informação de que o trabalho do técnico Vitor Pereira vai ser reavaliado. Não estou dizendo aqui que vai ser demitido ou que ele vai continuar, mas o trabalho vai ser reavaliado e reuniões podem acontecer e mudanças também podem acontecer para o Campeonato Brasileiro, Xande. Eu perdi a minha paciência. Marcelo, tem plaquinha aí? Tem plaquinha. Uma plaquinha, um pedido muito especial ao nosso perna de pau. Né? Pare de inventar, Vitor Pereira. Porque a gente já não está aguentando mais, não. Agora foi um jogador que é canhoto, na ala direita, 3 zagueiros, 2 volantes. Na substituição, ele tira o Gabigol, que é um jogador decisivo, né? De uma hora para outra, ele pode, né, decidir uma partida. E mexe no time, eu costumo dizer que ele desorganiza a bagunça. Né? Então, para de inventar. Futebol é simples, futebol é feijão com arroz. Se você colocar ali a simplicidade em campo, a categoria dos jogadores vai prevalecer e o Flamengo vai ter padrão de jogo. Mas enquanto estiver inventando, isso não vai acontecer, Xande. Vou mostrar a minha plaquinha. Ó. Tá aqui. Ó. Essa aqui... Famosa. Ela tá aqui já há algum tempo. Eu não consigo nem mais apagar, Marcelo, essa tinta aqui que já ficou até... Já está até dura aqui, eu não consigo nem mais tirar isso aqui do meu quadrinho aqui. É isso aí, é uma campanha em relação a essa questão. Marcelo, a gente só está numa situação, eu não vou dizer tranquila, né, mas numa situação satisfatória por conta da qualidade técnica do elenco. Porque se nós tivéssemos um time mediano, a gente estaria tomando sacode aí o tempo todo, por conta dessa, né, inabilidade, né, que o Vitor Pereira está tendo em relação à questão do entendimento, né, do que é o Flamengo. Enfim, mas a gente torce para que tudo aconteça, mesmo dessa forma turbulenta, né, mas que aconteça de uma maneira em que o Flamengo saia vencedor. Então a gente espera, né, que nesses próximos 2 jogos aí contra o Fluminense as coisas se definam, porque realmente está complicado, Marcelo. É verdade. E o meio-campo Arrascaeta, ele saiu da partida, né, com uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda. Ele deve ser desconvocado, né, porque ele foi convocado para a seleção uruguaia para essa data FIFA. O Uruguai joga 2 amistosos nos próximos dias. E a Arrascaeta deve ser desconvocado por conta dessa contusão. E o Flamengo aí que volta a jogar no dia 2, né, de abril, né, primeiro jogo decisivo contra o Fluminense. E o detalhe importante, Xande, é que será o 4º ano seguido, né, de decisões entre Fla-Flu. O Flamengo ganhou 2 decisões, né, em 2020 e 2021, e a gente torce para que vença novamente em 2023. Pois é. Marcelo, suas considerações finais, vamos lá. O Flamengo agora tem 2 semanas de treinamento, né, para preparar o time para o jogo contra o Fluminense, dia 2 de abril, um domingo. A decisão vai ser no dia 9 de abril, né, e aí sim define o campeão estadual. Flamengo e Fluminense sem vantagem de empate. Né? A única vantagem que tem é que o Fluminense tem o mando de campo da segunda partida, que isso não é absolutamente nada. Né? Então, os times vão em iguais condições. Se houver empate nos 2 jogos ou resultados iguais nas 2 partidas para times diferentes, a decisão será nos pênaltis. Né? Então, o Flamengo aí tem 2 semanas, o técnico Vitor Pereira, para acertar o time
para esta final do campeonato estadual. Mas eu quero mandar um alô para você, meu amigo, você, minha amiga, que ainda não se inscreveu no canal. Não perca tempo, inscreva-se já, curta os nossos vídeos, ative o sininho e não perca nenhuma das atualizações do canal Covil Rubro Negro, o canal que mais cresce no YouTube. Acompanhe a gente também nas redes sociais. Você pode escolher lá no Facebook, lá no Instagram, no TikTok. Nós temos o melhor conteúdo do Mengão nas redes sociais. Sabe por quê, Xande? Porque Diga aí. é Flamengo. Um grande abraço. Valeu, um abraço aí, fica com Deus. Valeu, fica com Deus. Meu amigo flamenguista, minha amiga flamenguista, minha massa rubro-negra, carimbamos o passaporte para mais uma final, a final do Campeonato Carioca 2023, torcendo para que essa tempestade, né, ela se dissipe e que as coisas, o céu volte a ser aquele céu de brigadeiro. Porque isso aqui é Mengão, meu amigo. A gente fica aqui cobrando mesmo. É isso aí, minha gente. Uma boa semana para vocês. Fiquem com Deus e fui!